Quinto episódio do Viva Bem com Ramos Neto. E a gente volta aqui para o estúdio em Lages, porque semana passada estávamos em Florianópolis e isso é muito gratificante. A história de hoje, com essa pessoa que eu estou aqui, está aqui de frente comigo, uma honra. Eu vou dizer que eu estava um pouco nervoso até então, mas agora estou mais aliviado, porque ontem a gente já conversou. Mas a história é fantástica, porque quando eu entro dentro da Mais de Cristo, a primeira ministração que eu pego é dessa pessoa que é ungida pelo Espírito Santo e por Deus, e é fantástico, é sobrenatural. E eu não conhecia nada disso, como todos já conhecem a minha história de um ex-católico. Eu sou agora um crente a Cristo e ao Espírito Santo. Mas eu não tenho, não é nada mais, nada menos, é muito mais. Quem está comigo hoje é pastor e profeta Vandinho. Que prazer estar aqui comigo. Prazer é todo meu, Neto, né? Pra gente é uma honra estar aqui. Imagina. Que Deus possa abençoar a tua vida, a cada telespectador que está em casa, né? Sim, sim, sim. E estamos aqui para falar sobre o Espírito Santo, falar sobre Jesus. Exatamente, exatamente. Tem um papo gostoso. Muito gostoso. E as pessoas não o conhecem, não sabem de quanta unção há na sua ministração. Eu aproveito aqui já para rasgar um pouco desse escopo, porque é verdade, porque foi a minha primeira impressão da sua ministração. Mas, além de tudo, é música e tal. Bom, já vamos começar assim. Vamos lá. De onde nasceu, é oriundo de onde, para que as pessoas lhe conheçam. Porque no final, depois a gente vai falar seu Instagram, onde pode lhe achar, as suas músicas, porque ele é música também. A gente já chega nesse assunto. Então, Neto, na verdade eu nasci em Tapejara. Sim. Né? Tapejara é uma cidade do Paraná. Sim. E, na verdade, eu falo assim, tipo assim, só nasci ali e depois já vim para Santa Catarina. Né, morei em Chapecó por um tempo, né, meu pai trabalhava lá, e depois a gente foi para Maringá. Então eu falo que eu sou maringaense, na verdade, minha vida toda Maringá, né, cidade Que é uma canção. Cidade maravilhosa. Isso, conhecido como cidade canção. Exatamente, exatamente. Eu acho uma das cidades mais bacanas que tem no Paraná. Isso, né? Sou casado, graças a Deus, muito bem casado, Sim, né? sim. A minha esposa tem a minha esposa Ana Paula. Né? Estamos casados há 19 anos, junto há 20 anos, e nós temos um filho de 7 anos chamado André. Nossa, que bênção. Esse é o começo, né? É o começo, de muitos, né? Isso. Que virão. Pastor, me diz uma coisa. Essa transição ali sua, foi para Maringá. O pastor sempre foi de família oriunda evangélica, vamos dizer, cristã, né? Já vamos não era. Não. Justamente, eu sempre toco nesse assunto porque as pessoas precisam entender. Se não pensa assim, é um pastor, já vem pastor pronto, né? Sim. Acontece às vezes, mas sim, não é sempre. Sim. Eu vim na verdade, assim, eu uso uma palavra, né? Eu vim da Igreja Católica, né? A pessoa fala, a palavra católico significa universal. Exato. Né? Exato. Então, todo mundo é católico. Sim. Você não deixa de ser católico. Sim. Né? Então, nós não somos católico apostólico romano, né? Exato. Mas todo mundo é católico, todo mundo crê em Deus, né? Então, a minha origem, na verdade, foi a Igreja Católica até ter um encontro com o Espírito Santo, um encontro com Jesus. A partir desse momento, né? Tudo se faz novo. Tudo se faz novo, onde tudo começou, né? Então, assim, eu conto... Agora eu estou lançando um livro, chama-se Espírito Santo, meu amigo. Né? Dá para falar mais alguma coisa? Espírito Santo é meu amigo. O livro é Uma Vida de Intimidade. E nesse livro, né, ele está para sair agora, por esses dias. O prefácio foi o apóstolo, né, o nosso apóstolo, nossa cobertura. Sim. Apóstolo Luiz Germínio. Nossa, né? Fantástico, entendeu? Homem de Deus. Que fez o prefácio do livro. Pastor Márcio, amigo meu, pastor Marlo Borba, que prega aqui na Mais de Cristo também. Fantástico. Né? Então, ali eu conto, né, como que foi a minha entrega. Porque a minha entrega para Jesus já foi um negócio muito louco. Muito. Eu me lembro na sua ministração, para quem não sabe, a minha primeira ministração dentro da Mais de Cristo, pastor Vandinho. Daí chega eu, né, ali sem entender muito as coisas, não sabia quando dava glória ou aleluia, ou como fazer, ainda estava um pouco engessado.
Mas quebrou tudo, né? O Senhor quebra tudo, não adianta. Vem com o Espírito Santo e unge a todos, né? E já me pegou. E o Senhor me apontou, eu estava na terceira fileira. Eu não lembro das É coisas, claro. porque é muita gente, é muitos lugares que a gente fala assim, não, é o pastor Vandinho que está fazendo, não sou Sim, eu, é o não, Espírito o Santo. Espírito Santo. Né? O Espírito Então aí o cara fala assim, nossa, você entregou uma palavra para mim, eu, é? Tipo, né? Você falou que aconteceu tal coisa, eu? Né? Geralmente eu falo que eu sou o jumentinho de Jesus. Exato, eu acho a coisa mais linda. O pastor Rodrigo usou esse formato e eu acho muito bonito porque vocês são muito amigos, Sim, né? sim, sim, E isso sim. é lindo. Eles contaram ontem, para quem não os conhecia, e o jumentinho de Jesus. Por isso que eu estava esperando o jumentinho de Jesus, que era o senhor. Olha aí. Porque veio o pastor Rodrigo, eu falei, mas falta mais um take aí pra gente falar Um take. sobre isso. Então, como eu estava dizendo, então a minha entrega, né, Neto, já no começo, já foi algo muito louco. Então, já falando um pouquinho do livro, né? Sim. A primeira tópico do livro chama-se A Entrega. Um amigo meu me convidou. Meu Deus. Cara, eu era louco. Pensa num cara louco. Eu ainda sou louco, né? Mas eu era Mas ele é louco de eu era Deus. muito louco mesmo, né? Coisa doideira. E eu era roqueiro, né? Pastor, eu ia lhe perguntar isso. Entendeu? Tem uma vibe de rock aí, né? Entendeu? Eu era roqueiro, não, eu ainda sou roqueiro. Olha, por isso que eu gosto, porque o pastor já deixa a gente tranquilo. Tipo assim, o cara fala assim, você é roqueiro? Não, eu ainda sou roqueiro, né? Ainda sou, né? Eu amo todos os estilos, né? Mas assim, é uma música que fala mais Sim, ao nosso sim, coração, sim. né? Algo que minha voz já tem esse drive. Tem um já, drive bem já, de rock. né, cantando e pregando tudo. Então, eu era skatista também, entendeu? né? Então você pensa, né? O passado, fala assim, as coisas velhas se passaram Sim. e eis que tudo se fez novo. Então, nesse encontro, eu comecei a tocar guitarra. Porque eu amava, tipo assim, eu falei, cara, eu preciso tocar algum instrumento. E comecei a pegar a guitarra e um amigo meu falou, cara, tem um cara, o nome dele é Nato. Esse cara é um cara top, um dos melhores de Maringá e tal. Eu vou te apresentar ele. Ele me levou na casa desse cara e esse cara era cristão. E ele começou e eu queria aprender rock, entendeu? Eu queria tocar Ramones, na época eu gostava de punk rock, entendeu? sim. Queria tocar Guns N' Nirvana, Roses. Guns e tudo mais, né? Porque, tipo assim, a gente começa com um negócio mais básico. Né? Exato. Aí, ele falou assim pra mim, assim, cara, ó, o nosso amigo lá, que é o Nato, vai tocar numa vigília, Sim. né? Vai tocar com a banda dele. Eu falei, é? Daí ele falou assim, numa vigília. Daí eu falei, cara, que negócio que é esse de O vigília? que é vigília? Aí, ele falou, vamos lá, eu vou passar na sua casa, né? E vou te chamar pra você ir nesse lugar, com a gente e tal. Aí foi ele, a mãe dele. Quando eu chego na vigília, né? Eu escutei um som de guitarra. Falei, nossa, esse negócio deve ser uma loucura, deve ser muito bom, Deve né? ser muito bom isso Né? aqui. E eles cantando o Opsil Júbilo, naquela época era o Opsil Júbilo, né? E aquela guitarreira pesada, tudo. Eu falei, meu Deus, é um show de rock isso aí. E eu escutando um grito, das pessoas gritando, né? E um Opsil show. Júbilo de todo. Olha que eu olhei, É. que eu cheguei num lugar e falei assim, meu Deus, isso aqui é uma festa de crente. Não é um show de rock. Cheio daquelas irmãzinhas do coque. Sim. Que eu acho fantástico. É muito falar né? irmãzinha do coque É muito legal. É muito... Aí, mais louco ainda. Eu era louco, mas eu encontrei um pouco mais louco do que eu. Sim. Cara, eu olhei assim, e aí de repente, eu nunca tinha tido visão, nada. Eu olhei para as mulheres assim, e elas estavam orando, da cabeça dela começou a sair fumaça. Daí eu Deus começa ali. comecei, eu falei assim, que negócio que é esse? Aí meu amigo que me levou, que é o Michel, Sim. ele falou assim, cara, as irmãs querem orar com você. E nisso, o vocalista da banda, eles fizeram, chamado Banda Ligação, uma banda Sim, antiga que tinha no sim, Paraná. sim. Eles começaram a cantar, a adorar tal, e era banda de rock também, rock gospel, né? Naquela época, o Oficina G3 estava saindo. Ah, sim. Então aí tem, tem uma história com essa galera aí. Tem um hiato aí nessa... E aí, dentro desse contexto, eles fizeram um convite. Quem quer aceitar a Jesus? O meu amigo chegou, que estava do lado, o baterista da banda, muito esperto, o cara hoje é pastor Sim, Ricardo, meu amigo, foi lá, pegou na minha mão e falou assim, mano, vamos lá pra frente.
Daí eu olhei pra ele assim, fazer o quê? Vamos lá aceitar Jesus. Daí eu olhei pra ele, então tá bom. Então E eu vamos peguei e fui lá na frente. Chegou lá, né, e o cara fez a oração básica de entrega. Neto, eu entreguei ali começou um negócio louco. Mas entregou naquele formato, né, pastor? Eu entreguei, Eu né? entreguei. Mas não sabendo do que viria, né? Aí começa um processo, porque muitas pessoas não sabem do processo. Exatamente. Porque o cara pensa assim, ó, eu tô entregando minha vida para Jesus e o cara acha que hoje tudo vai mudar. Não. Não. Interiormente, o que Deus começa no teu interior, Sim, então sim. vai mudar. Sim, Como sim. Deus tem Exato. mudado a tua vida, como Deus tem mudado a minha vida. A partir daquele momento começou um processo. Só que até então, muitas pessoas têm hoje a gente tem autoridade para falar sobre isso, Sim, né? sim. Eu tinha as lutas porque eu era um jovem Lógico, não seria diferente, né? dentro de uma igreja. Tem que renunciar, né? Tipo, você tem que renunciar a muita coisa. Muita coisa. E aí, por causa cara, eu era cabeludo. Eu ia perguntar, pastor, porque tem todo esse escopo, assim, a gente agora olhando, falando o rock, claro que eu tô olhando aqui, eu Sim. imaginei já um cabelo maior, e daí o pastor já brincou com o Miller, que tá aqui, nós estamos no estúdio dele. Ah, você tem cara de banda de rock e tal, de baterista. Eu falei, pastor, já teve cabelo comprido. Então, eu era cabeludo e tal, né? Mas na época, eu fui pra Presbiteriana Renovada. Meu Deus. Uma igreja mais séria, né? E lá não podia nem bater o pé direito assim, né? Só que na época, eu só tinha roupa preta. Sim. Se abrir meu guarda-roupa, só tinha roupa preta. Então eu andava com camiseta do Iron Maiden, camiseta do Ramones, aquelas de banda, só tinha aquilo lá. Aí os irmãos falaram assim, ó, esses negócios, esses demônios, não dá pra você andar mais não, né? Aí, gostava muito de preto. Então colocava aquelas botas de roqueiro. Sabe aquela bota que você anda e faz barulho? Chegava na igreja, você não sabia que eu tava chegando. Ponta fina, Sim. né? Calça colada, e jogava a camisetona por cima, porque na época era aquilo ali. Era. E comecei a tocar no louvor da igreja. Ali começou, então, através da adoração, Sim. né? Sim, Eu fui ganhado, na verdade, eu fui para Jesus através da música, através da adoração. Como ele é maravilhoso, porque ele vai pegando cada filho seu por aquilo que vai ser o chamado dele. Sim. E foi como o seu caso. Então, tinha uma adoração pela música, Sim. já anteriormente. Sim, Aquele homem sim. que não é mais o mesmo, não é mais o mesmo. Mas ele foi ali diretamente e pegou aonde deveria ser. Aí começa um processo, porque eu era um jovem dentro da igreja, mas ainda estava se convertendo. E aí Deus começou a lapidar a minha vida. Sim. O Espírito Santo começou a arrancar algumas coisas, né? Tipo assim, cara, ó, você não pode fazer mais. Isso aqui já não é mais legal. Então, houve um tempo de transição, né? Que não é fácil, né? Que não é fácil e é um tempo que ele é dolorido, Muito. que você vai, tipo assim, renunciar a muita coisa. Porque a gente diz, né, pastor, assim, ó, renunciar. Quando a gente fala a palavra renunciar, que fique bem claro para as pessoas que alguns vão dizer assim, mas vai renunciar como eu hoje ando só de preto, porém não é do Ramones, tá, pastor? Tá tudo certo, aqui tá, eu nasci de novo, mas eu não tenho mais roupas coloridas, eu só tenho pretas, porque sou obreiro da Sim, casa sim. do Senhor, né? Então, as pessoas precisam entender assim, o que é bom lá no mundo, lá fora, que parece que é bom, que é ótimo, que é tudo excelente, é essa renúncia. Né? Mas é dolorido? Né? É muito dolorido o processo. Porque todo cristão ele passa por um processo. Sim. Então, dentro desse processo, um jovem dentro da igreja, com muita coisa, olha, corta isso, corta aquilo, tal. Mesmo assim, aí o Espírito Santo falou pra mim, né? Como gostava de música, eu falei, cara, vou montar uma banda de rock. Eu vou montar uma banda de rock gospel. Gospel, claro. Sim. E aí, colocou esse desejo no meu coração. Então, isso aqui eu acho que eu não contei em lugar nenhum, tá? Não, acho que não, porque nas minhas pesquisas não aparece. Não aparece, entendeu? Eu não contei em lugar nenhum. Isso aqui, ó. Por isso que eu falei, ó. Só aqui no Neto, né? Ó, né? Algo específico. Então, aí eu montei essa banda de rock. Comecei a orar e chamei um amigo meu da igreja. O cara tocava baixo. Falei, cara, vamos montar uma banda de rock.
Aí a gente foi atrás de um baterista, montamos uma banda. Sim. Cara, a gente era muito ruim. Eu ia perguntar isso agora, mas era uma banda boa, pastor. Não, a gente era muito ruim. Só que a gente começou a entrar todo sábado à tarde, né, um lugar como esse, um estúdio, Sim. e começamos a estudar. E Daí, aí a gente contratou esse claro. cara que tava aula de guitarra pra mim, Sim. né, pra ensinar a gente a tocar. E para que dirigisse também Sim, vocês de como fariam, né? Resultado, nós nos tornamos a melhor banda de rock gospel do Paraná. Isso A é- gente fazia, Glória a Deus. na época a gente já estava tocando em parques de exposição, Sim. tocava junto, fazia show com Oficina G3, com Resgate, Sim, né? Algumas, chegamos, tipo assim, não direto, mas chegamos a fazer algumas ministrações. A gente Sim. ganhou um festival chamado Festival Gospel Paraná. Nós estamos falando isso anos 90, 2000, Isso, mais ou menos. mais né? ou menos isso daí. Na época, quem era o governador do Paraná era o Roberto Requião. Sim, Nós eu ia recebemos um prêmio pela mão dele. Sim. Depois fomos para São Paulo, ganhamos o Sampa Gospel. Eu me lembro do Sampa Gospel. Ganhamos o Sampa Gospel. Entendeu? Então a gente ganhou Sampa Gospel, ficamos. Não, segundo lugar, perdão. Imagina, pastor. Ficamos em segundo lugar no Sampa Gospel. Né? Aí depois a gente veio para o Paraná, meio triste, e ganhamos o Festival Gospel Paraná. Sim. E aí começou, tipo, tinha muita agenda, viajava, tudo. Aí, né, que começa, a banda era a minha vida. Porque daí se fez novo lá de trás. Mudou, veio pra cá, veio uma banda gospel, começa a ganhar prêmios, começa a tocar no seu coração, aonde realmente era o que mais vamos dizer assim, não era o que mais lhe agradava a Deus, na verdade, né? E aí, então, tipo assim, então a banda era um cordeiro na minha vida. Exato. E aí, tudo que eu falava era a banda, Deus vai fazer, a banda, tal, não sei o quê. E eu me lembro que um dia eu estava em cima nós tava num altar de uma igreja, a igreja o Brasil para Cristo, junto com a banda, a gente ia tocar e tal. A gente já tinha até, pessoal, onde a gente ia, muita gente ia atrás pra ver a gente tocar. Sim. Porque naquela época tinha muito isso, né? O fã-clube, Tinha, a galera vinha tinha. atrás e tal. E aí, eu tava tocando guitarra. A primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo foi aquele dia. Então, eu falo assim, tem todo um processo do Vandinho se converter. Sim. Só que aquele dia, Foi ali que aconteceu. ali que aconteceu de verdade. Eu com a guitarra na mão, eu tive uma visão. E na visão foi algo muito louco. Você lembra antigamente que tinha aquelas... Tem gente que nem sabe o que é isso, mas... Eu né? ia dizer, pastor, mas fala aí. Antigamente tinha aquelas máquinas de fotográfica. Exato. Que tinha aqueles filmes Sim. que você sim. puxava. Sim. Lembra disso daí? Da Love. Cara, passou na minha frente assim, Neto, desde o começo, assim, ó. Desde quando eu me converti. Um monte de filme assim, ó. Igualzinho. Como se fosse em quadros, Em né? quadros. E aí o Espírito Santo, eu ouvi a voz de Deus. Nossa, isso é... Eu ouvi a voz de Deus. Existe a diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz de Deus. Depois a gente pode falar disso aí. Não já sei se vai vamos ter tempo, né? Vai. Talvez, né? Mas eu ouvi muito alto. E ele me disse assim: meu filho, é a última vez que eu te digo, saia dessa banda, pois eu tenho uma obra na tua vida. E aí? A banda era sua vida. Aí eu olhei assim, né? Cara, na hora, me deu um branco. Você imagina? A gente tinha CD gravado. Sim. Eu tocava as músicas direto. Sim, sim. Né? Então eu tinha toda uma performance. Uma banda de rock tem um gospel. set list, Tinha, claro, né? Cara, me deu um branco na hora. Eu fiquei assim que deu um branco na cabeça, tal, larguei a guitarra, cheguei pros caras no final do culto e falei, ó, Deus falou comigo. Os caras, mas o que ele falou? Ele falou que é pra mim sair da banda. Os caras, você tá louco, cara? Foi você que fundou a banda. Tua vida é a banda. Eu falei, Deus mandou sair da banda. Aí, Neto, os caras brigaram comigo, ficaram tudo chateados comigo. Eu falei, ó, vou obedecer o Espírito Santo. Sim. Larguei a banda. Sim. E sabe o que eu fiz? Deus falou pra mim, agora você entra dentro de um quarto e você vai tocar pra mim. Saí da guitarra e pegou um violãozinho tonante e ficava dentro do quarto tocando pra Jesus. Ali Que coisa começa a experiência.
ali começou. Aí eu conheci a minha esposa, já no finalzinho disso daí, Sim. eu conheci a minha esposa. Aí eu casei. Quando eu casei, cara, aí Deus começou a ministrar a minha vida, né? Sim. Então, esse foi o princípio. O que eu mais acho incrível, assim, de todo essa... Isso é um briefing, gente, porque se a gente for contar a história aqui do pastor, vão levar 5 horas. Sim. Mas, assim, o importante de entender também, assim, eu fico crente quando eu entro no batismo e vou emergir as águas, né? Não, ali você está renunciando àquilo que tu eras. Né? Tu se torna novo. Eu sou batizado pelo Espírito Santo naquele momento? Não. Às vezes pode até acontecer. Sim, pode acontecer. Geralmente, mas não é o escopo que foco. acontece, né? O foco que vai. Então, assim, nessa história, olha o quanto de processo para ser passado. O quanto de renúncia foi feito. E não é fácil para um jovem. Não. Eu casei, eu tinha 24 anos. Imagina, pastor. Entendeu? Minha esposa 19. E quando eu casei, eu comecei, aí eu já, tipo assim, já tinha migrado, eu já estava numa igreja chamada Batista Renovada. Apóstolo Celso Santo é muito conhecido dentro do Brasil e fora do Brasil. Né? A igreja batista muito respeitada, por sinal. E eu era músico da igreja e tal. E aí eu já tinha uma experiência com o Espírito Santo. Eu já ia nas matas, já orar à noite. Eu ia perguntar sobre isso agora. Com o pessoal, mas assim, a gente ia na mata à noite, então, basicamente, para orar, mas não era aquela como depois do processo lá na frente. E um amigo meu falou, cara, você precisa conhecer o Benihim. Eu falei, Benihim? Eu falei, quem que é Benihim? O cara falou assim, você precisa conhecer esse cara, você gosta do Espírito Santo, porque lá na igreja o pessoal chamava, colocaram um apelido de mim na igreja, Caça-Anjo. Porque eu queria mais. Sim. Eu ficava louco. Eu falava, cara, não, eu quero ver o anjo. Eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver, eu quero isso aí. Então, quando eu entrei no quarto, a minha vida começou a mudar. E aí chegou na minha mão um livro do Bom Dia Espírito Santo. Que do pastor Benihim. Fantástico isso. E aí eu comecei a ler aquele livro. Eu pirei, cara. Porque é uma coisa completamente fora da curva, né? Eu sei que tem gente que fala mal do pastor Benihim, tudo assim. Cada um é gosto, cada né? É um gosto, né? Mas assim, quando eu li aquele livro, eu falei, pera lá, o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é Deus, mas ele é uma pessoa? Ele pode falar comigo? Neto, eu estava na metade do livro, eu nunca tinha feito isso. Eu acordei de madrugada, sentei no sofá, e como estava escrito no livro, o Benihim falando a experiência dele, que ele teve com o Espírito Santo, eu sentei e falei assim, Espírito Santo, você é amigo do Benihim, e eu quero ser teu amigo também. Você pode sentar aqui no sofá e conversar comigo? Sim. Porque é desse formato, né, pastor? Não precisa de Não, palavras não. e coisas muito... eu sempre digo para as pessoas, orem da forma mais tranquila e mais simples. Deus não quer que você venha diante dele falar das suas qualidades. Exato. Ele quer que você seja verdadeiro. Exatamente. Ele é pai. E que adore, né? Você é filho, entendeu? Então, eu sei que eu sentei no sofá, deu 1 hora, nada. Deu 2 horas, nada. Eu falei assim, eu acho que esse negócio é só pro Benihim. Não é pra mim. Não é pra mim. E eu fiquei de pé. Sim. Quando eu fiquei de pé, eu caí de joelho. Eu vi Opa. mais uma vez a voz do Espírito Santo. Sim. E ele me disse assim, meu filho, eu vim aqui para brincar com você, cara. Ai, que lindo isso. É que eu só vou dar uma interrompida no pastor. O pastor derruba a gente, tá? Sim. É só para vocês saberem, a gente já vai chegar nesse assunto. Ontem eu, inclusive, fui derrubado pela 4ª vez. E ele me fez correr. 2 voltas ao redor da igreja. Na verdade, tá todo mundo rindo, o Schumacher viu. E ele falou assim, o irmão pode parar agora de fazer. Mas vamos parar com o Cooper, né? Com o Cooper. Mas eu acho assim, esse formato de dizer assim,
Porque é uma pessoa mesmo. É essa intimidade. Agora que essa parte eu acho que é uma das partes mais legais, porque a gente até emociona para falar. Eu tô muito... O que acontece? Eu tinha um problema muito grande com paternidade. Meu pai sempre foi um pai ausente, viajava para um lado para o outro, então eu não... Assim, paternidade, pai, como assim? Eu tenho um pai, meu pai viaja, ele vem, ele banca a casa, pronto, acabou. Só que o Espírito Santo não falou, eu sou o Espírito Santo. Ele disse, eu sou o seu pai e vim aqui brincar com você. Daí toca de uma outra forma, né? Aquele dia, cara, eu caí de joelho e chorava. Aquele dia eu me converti de verdade. Ai, que lindo isso. Aquele dia eu ali conheci... foi o batismo com o Espírito Santo. Ali eu conheci o Espírito Santo. Ali minha vida mudou. Depois daquele dia eu falo assim, eu gamei. Ele fala isso. Eu acho lindo. Eu gamei no Espírito Santo. Cara, nunca mais eu larguei ele. E aí eu falei, cara, todos os dias. E aí começou um negócio muito louco. Eu ia trabalhar, eu só tinha uma bicicleta. Sim. Entendeu? E eu falava assim, Espírito Santo, senta no canto da bicicleta, cara. Vamos pro trabalho. E eu saía eu trabalhava longe de casa, né? Dava quase 10 quilômetros para chegar no serviço que eu dava. Daí, você vê um cara que não sabia nem tocar direito, eu passei a ser um professor de guitarra. Dava aula na melhor escola de música de Maringá. É uma mudança muito brusca, né? Grande. E aí o Espírito Santo sentava e a gente ia batendo papo. Né? Imagina, na bike, tá? Na bike, né? Então até tem coisa disso aqui que daí no meu livro vai estar falando algumas coisas, né? A gente já tá dando spoiler. E depois, antes disso, eu fui batizado com o Espírito Santo, que daí tem um lance que eu fui nas irmãs do Coque, que daí você tem que ler o livro. Tudo, você vai lá, você vai ler o livro que você vai entender, né? E, na verdade, depois, eu já tô fazendo um pedido aqui. Esse é um pedido que, nossa, seria para mim uma honra. Poxa, eu queria um livro desse autografado, porque eu vou mostrar. Tá aqui, ó, eis a prova. Porque ele tá quase pronto, né? Tá. O livro tá na parte da capa agora, né? Nossa, daqui a pouco. Já tá aí, ele tá quentinho, né? Vou ajudar a divulgar. Vamos. Se me der a ordem, eu divulgo. Em nome de Jesus, tá aí, né? A gente tá... Eu vou te presentear com o livro, entendeu? E vai ser um grande prazer. Mas, assim, nesse tempo que eu já estava casado, dentro do quarto, eu já era batizado com o Espírito Santo. Né, que eu conheci o Espírito Santo. Então eu fui batizado na casa da irmã Maria Lemos. Uma assembleiana. Coque, né? Coque, capelão aqui assim, ela chegou assim. Ela falou assim, Vandinho, você já foi batizado com o Espírito Santo? E a gente ia indo numa vigília da igreja, do carnaval. Eu falei, irmã Maria Lemos, todo mundo foi batizado, só eu que não. Daí ela falou assim, vem cá, chamou as irmãs do Coque, começou a rodear, e elas começaram a orar. Uma irmã meteu uma na minha cabeça e eu comecei a orar em línguas. Entendeu? Aí a coisa pegou. Aí pegou. Então, é muita história. Se a gente ficar aqui, eu vou ficar aqui 10 horas falando. Não, eu vou adorar. Por mim, muito legal você andar com o Espírito Santo. Muito lindo. Então, muita experiência. Então, quem vê a gente hoje acha que, tipo assim, nossa, cara, eu comecei, a minha primeira palavra que eu dei foi no ponto de pregação, eu não sabia ler direito. É isso que eu sempre digo, o improvável vira provável, né? Através do Espírito Santo. É louco. Aí eu pegava um versículo, porque eu tinha vergonha de ler na frente das pessoas. Eu pegava um versículo, eu decorava, e eu falava assim, a irmã falava assim, você tem uma oportunidade. Aí eu ia lá, lia um versículo, tocava um hino, as irmãzinhas estavam no xarabacai, falei, pronto. O pastor é assim, gente, eu adoro essa parte dele. Aí, olha que legal. Aí na segunda eu sabia onde tinha um ponto de pregação. Sim. Chamamos de ponto de pregação. Na terça-feira eu falava assim, ó, segunda-feira é casa da irmã Jandira. Terça-feira na casa da irmã Mercedes. Na quarta-feira tem culto. Quinta-feira, e eu ficava a semana inteira rodando a cidade, com a bicicleta, com o violão atrás, pedindo oportunidade para cantar e para pregar. Olha aí, ó. Estão entendendo agora que eu tô certo? Eu tô certo dentro da igreja, na minha renúncia, porque eu não vejo a hora de chegar o meu horário. Na verdade, não tem horário, para as pessoas ficarem bem claras também isso. Eu não sou contratado da igreja, tá? Eu sou um funcionário de Cristo. Você é um voluntário. Sou funcionário de Cristo e do Espírito Santo.
Eu vou porque eu fico esperando aquele horário, aquele momento. Eu me preparo, eu me arrumo para estar lá servindo. E eu acho isso fantástico. Isso tem mudado a minha história completamente. Completamente. Aí, Neto, que entra. Depois disso, que eu encontrei o Espírito Santo, eu morava no Jardim Olímpico, em Maringá. E a 2 quilômetros da minha casa tinha uma mata. É a mata que eu quero que ele fale. Eu já ia chegar nisso aí, mas eu disse, o Espírito Santo vai tocando. E aí, todo dia eu chegava do serviço, trabalhava, eu dava mais ou menos, eu tinha 43 alunos, É muito, entendeu? não é fácil. Então, dava aula mensal, tipo assim, Sim. semanal, né, para 43 pessoas. Sim, sim. E então eu entrava 8 horas e saía quase 9 horas da noite. Eu chegava em casa, enquanto a minha esposa estava fazendo a janta, alguma coisa assim, eu falava, eu preciso ter meu tempo com o Espírito Santo. Entrava no quarto e ficava cantando assim, que nem louco. Na época eu nem sabia cantar direito. Cantava desafinado, Sim. entendeu? Mas ficava lá. Era aquele momento, Era né? aquele momento. E os momentos que eu tinha, tipo assim, cedo, às vezes, não vou trabalhar, hoje não preciso dar aula cedo, eu pegava o violão, eu ia pra mata. E ficava ali com o Espírito Santo, tal. E dava uma chapadinha um pouquinho, voltava pra casa. E nesse meio termo, o Espírito Santo fez eu conhecer um pastor. Pode falar. Nada, vai lá, pastor. Fez eu conhecer um pastor, né? Que é um pastor que ele é conhecido no Brasil. Esse cara aí é um profeta, um homem de Deus, me ajudou muito, que é Sim. o pastor Judá Bertelli. Entendeu? Já vai sarrafo alto. Aí, um amigo meu, esse cara morreu já, né? O pastor Jairo. sim. E eu sou muito grato ao Jairo. Muitas coisas que aconteceram na minha vida foram por causa dele. E aí o Jairo pegou e falou, cara, eu vou te levar pra você conhecer um cara, tá aqui em Maringá, que esse cara é louco. Ele é que nem você. Aí eu cheguei, eu entrei na igreja. Olha que loucura, eu entrei na igreja. Aí ele pegou, o cara tava pregando, né? E o cara falava sobre que ele ia pro meio do mato orar. E eu falei assim, ué, esse cara é meio louco, esse cara é que nem eu, é meio, né? No final do culto, ele chegou no meu ouvido e começou a profetizar e começou a falar. Cara, eu gamei naquele lugar lá. Eu falei, que loucura, né? Sim. E aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, fui numa igreja, eu acho que a gente vai transicionar. Daí eu levei ela, pronto. A gente começou a ir na Agape Missões, conheci o Bertelli, andava com ele. Aí eu se tornei o chaveirinho do Bertelli, o cara que carregava a mala. Onde ele ia. Então as primeiras viagens, quem me levou foi o Bertelli. Sim, sim. Ele abriu a porta pra mim, pra viajar, tipo assim, andar de avião Claro, e pra tudo. conhecer várias tal. coisas. Então todo mundo precisa de alguém pra ajudar. Sim, um pastor precisa de um outro pastor, né? Sim. Então eu não comecei, a gente foi discipulado, vai uma escolinha, Sim, tudo sim, certinho. Tudo certinho, né? E ele me apresentou a mata daí, no caso, porque antes eu conhecia a mata à noite, eu não sabia que eu podia orar na mata durante o dia. Eu tô louco, eu tô deixando o senhor falar sobre a mata, porque é o que mais me interessa. E aí, olha só que louco, nesse meio termo, né, que eu já estava já na Agape, dando aula Sim. e na escola, e eu me lembro que eu ficava dando aula o dia inteiro. E dentro do meu coração vinha um desejo, cara, eu queria estar lá na mata com Jesus. Então, dava um intervalo, A mata. mata. Orava um pouco, voltava pro serviço e beleza. Eu me lembro que tinha uma janelinha da onde eu ficava olhando, lá fora tinha um pé de manga, e eu ficava olhando e falava assim, cara, eu preciso dar uma chapadinha em Jesus. Eu olhava pro aluno e eu com o violão na mão, né, porque tava professor de Sim. guitarra, violão, e o aluno tava ali sentado, e eu falava, vai fazendo esse exercício aqui e tal, não sei o quê, e de repente, né, eu tava ali, eu tava tipo assim, tô começando a tocar, né? E o aluno lá falou, o que é isso? Eu falei, isso é hebraico, cara, é uma música que eu tô aprendendo aqui. Eu chapava um coco na aula. Aí eu parava, vou lá no banheiro, já volto. Chegava no banheiro, dobrava o meu joelho no chão, Sim. levantava a mão e falava assim, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero viver para Ti. Ai, que lindo, é Espírito isso aí. Santo, eu quero viver para Ti, Senhor, eu quero que o Senhor me leve para os lugares. E comecei. E Kenneth Hagin, li ali, livro dos Kathleen Kummer, Kenneth Hagin, David Robertson, Sim. né, os avivalistas, Nossa. comecei a pirar.
Avivamento puro, né? Aí a minha vida começou a isso daí. Eu falei, cara, eu preciso. Só que eu falei assim, mas como que eu vou fazer para viver para Jesus? Sim. Porque eu tenho Sim. família, casado, esposa. Isso é uma história interessante. Como que vou sobreviver, na verdade, né? Aí eu comecei a orar, o Espírito Santo me deu uma sacada. Ele disse para mim assim: você vai sair da escola. Você não vai dar mais aula na escola. Primeiro tirou da banda, agora já tirou da escola. Aí, só que eu ganhava bem na escola. Sim. Na época, Sim. eu tirava um salário que, tipo assim, na época era um salário alto. É porque tinha muitos alunos e uma escola também muito boa, né? Muito boa. Então, por exemplo, eu dava aula para pessoas. Vinha gente do Paraná, ali da região, Sim, sim. porque era a melhor escola, Sim. para fazer aula com a gente. Então, a gente preparava pessoas para ir para fazer, na verdade, para prestar vestibular. De música. Claro. Para por escolas, causa... para universidade de Isso, música. então, Né? então era bem legal mesmo. Assim, Porque tem que fazer uma prova antes, né? Isso, então a gente preparava pessoas, né? Então tem muitos alunos meus que tocam para músicos hoje e tudo mais, né? Então esse aí é o outro ponto. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo falou assim, larga da escola. Eu larguei da escola. Ele falou assim, você vai dar aula particular. Eu falei, senhor, eu quero ter mais tempo contigo. Eu comecei a dar aula particular, eu tinha menos aluno, Sim, só que eu ganhava muito mais do que eu ganhava na escola. claro. E eu tinha mais tempo com o Espírito Santo. Sim. Aí começa essa loucura. Ele falou, agora toda manhã eu quero que você não vai dar aula de manhã. Toda manhã você vai pra mata orar. É esse o ponto que eu queria que chegasse. Cara, eu escutei uma pregação do Cirilo, né? Eu não conheço o Cirilo pessoalmente, Sim, né? sim. Mas Ainda não tive esse eu escutei uma pregação do Cirilo e na pregação o Cirilo falava assim, ó, que ele fazia uma marmitinha, né? E ele pegava uma garrafinha d'água, ele ia pra mata e ele andava em volta de uma pedra e ele ficava lá o dia inteiro. E o único horário que eu tinha era de manhã. Então o que eu fazia? Ia pra mata cedo e ficava a manhã inteira com Jesus. Chegava em casa, né? Começava a dar aula e tal. Só que depois o negócio complicou. Aí ele falou assim, agora nem amanhã e nem à tarde. Agora eu quero o dia inteiro. Ah, meu Deus. Aí eu fui largando. Só que nesse meio tempo eu já começava a ministrar ministrava numa igreja. Eu nunca cobrei para ministrar. Vamos deixar isso bem claro. Pastor Vandinho nunca cobrou para vir em nenhum lugar. Não cobro para ministrar, entendeu? Não cobro para ministrar. Sim. Então, é fé. Viver pela fé. É sobre isso, né? O evangelho é isso, né? Lógico que o trabalhar digno do seu salário. Não, claro. Né? A gente vive pela fé e a gente recebe ofertas e isso tem suprido as nossas necessidades, né? Mas assim, nesse meio termo, o Espírito Santo falou para mim, agora vai começar um novo processo na sua vida. E um dia eu estava na mata, o Espírito Santo falou para mim, você vai, rasta o seu pé no chão, em volta da mata. E eu rastei o pé no chão, né? Eu tô com o celular aqui, eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Mas dentro desse lugar, quando eu olhei, Neto, eu olhei para o chão, ele falou, agora você sai e olha. No que eu olhei, sabe o que era? Eu estava dentro de um coração. Na hora eu já me arrepiei todo. Porque é fantástico isso da mata. Eu tinha que perguntar isso, eu não precisei nem perguntar isso. Porque o Espírito Santo já respondeu por si só. Sim. Então aí, eu tô tentando ver se eu acho aqui para mostrar. E a sensação disso? Porque diz para eles o que é chapar o coco, pastor. Chapar o coco é algo que você fica louco. Brincadeira. Essa expressão, chapar o coco, na verdade, né? É que as pessoas falam assim, a palavra diz, cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? Não vou achar a foto, mas Sim. depois... Não, em outro momento a gente vai tentar mostrar. A gente coloca daí, né? Ou vocês vêem no meu Instagram, lá tem. Sim. E aí, o chapar o coco é quando você... A palavra diz que eles ficaram como embriagados, né? Sim. Porque o Espírito Santo faz isso. Sim, e faz mesmo. É uma coisa O Espírito Santo, ele pode... Você tá aí na tua casa e você acha que a bebida, ela tipo assim,
Ah, não, mas eu vou tomar um drink, alguma coisa. Sim. Irmão, eu não tomo da terra, eu tomo do céu. Oh, essa palavra vamos gravar agora. Ele não toma da terra, toma do céu. Do céu. Eu quero deixar isso grifado. Porque eu era louco. Eu, tipo assim, quando eu era do mundo eu bebia. Sim, Entendeu? sim, também. Aí o diabo só imita aquilo que ia estar no céu. Exatamente. Só que é uma loucura que não dá. Dor de cabeça, não dá ressaca. Você não faz coisa errada, pelo contrário. Você fica cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que esse cara como se eles estivessem embriagados. Então, eu tenho muita experiência de pregar nos lugares e de pessoas de ir embora carregado. Ontem, tá? Eu já chego nesse ponto. Ontem também, né? Não, mas eu me lembro um dia que eu estava ministrando em Paranaguá. E as pessoas literalmente ficaram embriagados, né? E aí tinha um pessoal que morava em Paranaguá, tem tipo umas ilhas. Sim, sim. Tinha uma ponte e a maré subiu, as pessoas começaram a cair na água, tudo louco. Quem olhava na rua, todo mundo andando assim, carregando assim, para um lado para o outro, falou, tá bêbado. Tá bêbado, tá Mas ele louco. estava bêbado do Espírito Santo. Sim, sim. E tem gente que critica isso, porque nunca viveu. Muito. Eu ia dizer isso. A pessoa que não passa e Não. que não tem noção do que é o Espírito Santo e do que é ser batizado por ele, do que é ter intimidade com ele, jamais vai entender. As pessoas criticam tudo aquilo que elas não conseguem reproduzir. Exato. Exato. É perfeito isso. É outra. Não. É muito louco. Dá corte aí já. Eu quero mandar esse corte pra rádio. Então, a minha esposa a minha esposa é toda certinha, Sim. né? Ela é o contrário de mim, que os caras falam assim, cara, não, o pastor Vandinho é louco, né, tal, a esposa dele, o filho dele, os caras devem voar, né? Não, Sim. meu filho voa, meu filho é bem louco também, que deu. Mas a minha esposa era toda assim, certinha, toda, né, Sim, mais fleumática, mais mais na dela. dela, né? Ela olha as coisas. Eu não, eu já chego já né? Já converso com todo mundo. Ela não, ela já fica tranquila, observando e tal. E um dia, eu me lembro que a gente estava num culto, né? E ainda, a gente estava na Ágape ainda nessa época. E o Davi Maia Davi Maia toca sax, Sim. conhece? Você já, Conheço. então, ele é bem... Não conheço pessoalmente. né? mas você sabe as músicas Sim, dele, um cara bem sim. conhecido, né? E o Davi Maia foi ministrar na igreja. De repente, né, o Davi começou a tocar tal, e eu saí e aquele mover na igreja, orando para um, orando para o outro, e comecei a procurar a minha esposa. E eu olhei para um lado, não tá aqui. Olhei para o outro lado, não tá aqui. E eu vi um monte de gente caído no chão, tudo bêbado, assim, né? Eu falei, esse povo, os bêbados, né? Que a gente fala que é os bêbados, né? Mas bêbado no espírito, né? Sim. As pessoas davam risada e choravam ao mesmo tempo. Aí eu cheguei para um obreiro e falei assim, escuta, naquela época a gente não era nem pastor, né? A gente já Sim. era auxiliar, evangelista, Sim. junto ali, né? E aí eu falei assim, você viu a Ana Paula? Daí ele falou assim, olha lá no chão lá. Eu falei, meu Deus! Derrubei minha mulher. Não, mas não era eu que tinha pregado. Eu falei assim, meu Deus do céu. Daí eu falei assim, eu fui lá levantar ela, porque a gente ia sair para comer, Sim. para jantar no lugar, o pessoal da igreja. Ô Neto, ela olhava para mim, dava risada e chorava ao mesmo tempo. Eu olhei e falei assim, meu Deus, Jesus, mas José. Pegaram na Paula. Eu falei, meu Deus, o que é isso aí, cara? E aí ela teve uma experiência. Mas é porque era o momento dela. Era aquele, né? algo. Então, se você buscar, você vai encontrar algo novo. Sempre, né? Deus Não tem mais. Muito mais. As pessoas acham que Deus é um Deus religioso. Deus não é Deus religioso. Não tem nada a ver uma coisa Então, com a outra. quanto mais você buscar, quanto mais sede, mais Deus vai te dar, mais Deus vai fazer. E muda a vida completamente. Muda. Então ali, para encurtar, para você falar... Imagina. Ali começou o processo. Aí o Espírito Santo falou para mim, agora você vai começar a orar. E ele falou, vou fazer de você um pregador. Ah, que lindo. E é um pregador. É um pregador. Eu sou um jumentinho. O jumentinho está dizendo que ele é muito humilde, graças a Deus. Porque a sabedoria do pastor Vandinho é uma coisa fora da curva.
fora da curva, porque ele vê orando antes, sério, né, conciso, subiu no altar, daqui a pouco ele pula do altar. Para quem não conhece, vai lá no Instagram, vê isso aí. Se não vê no Instagram, vai no YouTube, e corre, e pula nos irmãos, e pega irmão, derruba, e faz irmão correr. Eu corri ontem, tô com a perna bem dolorida, mas no bom sentido. Vem cá, conta para as pessoas em casa, você falou que por causa do tratamento que você fez, Sim. Você não podia correr? Não. Porque quando soro positivo, eu tomava uma medicação para soropositividade, que na verdade era assim, tá tudo ao contrário agora. Olha como o Espírito Santo move. A minha vida tinha que ser pautada no quê? Acordar às 5 da manhã, e treinar, cuidar da saúde, claro, obviamente, por causa da imunidade, parari, parará. E essa medicação teria que ser tomada à noite, antes de dormir, junto com 4 miligramas de Rivotril. Uau! Para fazer com que eu apagasse mesmo. Porque ela tem sequelas, ela é muito forte, é uma quimioterapia basicamente falando. E aí chegou um momento que eu não corria desta forma, eu não voltei mais a correr há 11 anos isso. Não corria mais na rua, não corria mais na esteira como eu amava. Eu era um cara de 95 quilos de músculo, né? Então, é contrário agora do que eu sou de 75 quilos. Eu ainda treino, estou um pouco ainda destreinado, mas ontem foi a primeira vez, depois de todo esse tempo, que eu corri, e eu estava correndo cada vez mais, e eu corri rindo com essa risada que o senhor acabou de dar, porque eu sabia que eu ia chegar em Jesus. E a hora do abraço, eu senti o abraço dele. Pega nele, eu peguei. Ora, ontem foi a primeira vez que eu peguei 2 irmãos, abracei, falei em línguas e orei. Que loucura. Não tinha acontecido isso. Não tinha acontecido isso? Acontecia de eu falar em línguas esporadicamente. Sim. Mas não para 2 pessoas. 2 pessoas ali. Abraçado neles 2. Sim. E os 2 chorando, eu chorando junto. Nunca. Que legal. Então é esse o testemunho que tem. Eu achei forte. Agora a gente mudou o podcast agora. Não é do Neto. Podcast do Vandinho, perguntando, entrevistando ele, né? Mas precisa ser falado, porque senão as pessoas não vão entender isso. Isso, porque o evangelho, na verdade, ele é loucura aos olhos humanos. É muita loucura. Mas para nós, claro, é poder de Deus. É poder de Deus, poder de Deus. É uma coisa sobrenatural. Então, você viver nesse tempo, você viver com o Espírito Santo, você passar isso, né? Então, às vezes, tem lugares que eu vou ministrar, não é todo lugar que eu vou falar, tipo assim, vamos dar uma chapadinha. Sim. Que aí a gente obedece. Claro. O lugar que você vai. Tem uma outra visão, tem uma outra. Mas a gente sempre tenta que as pessoas possam ter um encontro com o Espírito Santo. E o amigo? Vamos falar do amigo? Agora o amigo. Aí que entra. Esse tempo da mata foi quando o meu amigo Espírito Santo. Então é pra mata com o Espírito Santo. Isso foi loucura. Porque aí eu cheguei cedo na mata, pegava o violão. Não, tu imagina quem olha isso, se alguém olhou já, né? Se já viu. Aí eu acho que eu tenho o segundo livro, né? As experiências na mata. Exatamente. E eu ficava o dia inteiro, cara. Das 8 da manhã até as 4 da tarde, até as 3, até as 5. Lá, sentado, tocando no violão e orando, lendo livro, e eu pregava. Eu pregava para as árvores. Mas isso que é interessante. E eu pregava para os passarinhos. Aí, agora, tipo assim, irmão, te convido a sair da sala, você que acha que isso heresia, entendeu? Mas eu tenho vídeos, eu tenho como comprovar isso. Sim. O que aconteceu comigo da mata foi tão sobrenatural que eu começava a orar, né, a oração em línguas, na verdade, ninguém entende, mas aquele que ora fala mistério com Deus, né? 1 Coríntios 14. E eu começava a orar em línguas e os passarinhos me respondiam. Não, se você ainda não entendeu, vamos lá de novo. Eu orava em línguas. Por exemplo, começava a orar, né, em línguas e tal, né? E quando eu terminava, o passarinho começava... E eu, ramandei, candai, o passarinho, o tempo todo.
Eu pisava na mata, os passarinhos começavam a conversar. E eu levava uns amigos de vez em quando na mata pros caras. Os caras falavam, isso é mentira. Eu falei, pera lá que você vai ver. Eu começava a orar. De repente o passarinho começava a me responder. As borboletas vinham, pousavam em mim aqui, pousava na mão, pousava no... Por quê? Cara, o Espírito Santo. Precisa mais do que isso? E aí, aquele tempo que eu passava na mata, parecia que nada estava acontecendo. Deus estava me treinando. Sim, tava forjando, né? Estava forjando. Porque Deus vai te forjar, não é em cima do púlpito. Só precisa de púlpito exatamente. aquele que não tem altar. Nossa, repete de novo, por favor. Só precisa de púlpito aquele que não tem altar. Entendeu? Entendeu? A gente não precisa desenhar, né, pastor? Então, você precisa de um altar. E esse altar, você vai ter ele no secreto. Deixa eu só dar um take. Passa um monte de gente. O pastor conhece mais gente do que eu do Orion em lá. Às vezes querem tirar foto com ele. Ele é extremamente conhecido. Aí, então, olha que loucura, né? A gente vivendo nesse tempo com o Espírito Santo, ali, e Deus falando para mim, eu vou te levar para muitos lugares. E eu falava, Espírito Santo, eu não sei nem ler, cara. Como que eu vou fazer isso? Aí eu encontrei um versículo na Bíblia que diz assim, pois eu tenho a mente de Cristo. Ai, que lindo. Nossa, isso é... E eu comecei a levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Mudei a fala minha. Eu falava assim, o Senhor vai fazer na minha vida. Sim. Deus vai me levar nos lugares. Neto, eu não peço para ir nos lugares. Ele é que chama. O meu amigo, o pessoal pergunta, quem é teu empresário? Eu falo, vou te apresentar, Espírito Santo, meu amigo. A pessoa já se assusta de comer. O cara fala assim, como assim? Você não tem empresário? Não. Ele não tem empresário, não tem... Tem secretário, pastor? Tem. Espírito Santo. Então, o Espírito Santo. E aí, olha que loucura. Depois de um tempo, a mata se tornou meu escritório. Até hoje, a mata é o meu escritório. Eu chamo do... a gente colocou um apelido carinhoso. O escritório do Nazareno. Ele ontem brincou sobre isso. Eu tenho uma mesa como essa. Sim. Que o empresário pediu para fazer. Com 2 bancos. E eu sento literalmente na mata. Eu fui lá semana passada. Né? Antes de vir para cá. Coloco a minha Bíblia, garrafa d'água aqui. E fico lá. Em silêncio, sem falar nada. Só com o Espírito Santo. Só eu e o Espírito Santo. E os passarinhos ali. E aí, ali começa. Porque você só pode manifestar no púlpito, como eu disse, aquilo que você está vivendo no secreto. É porque não tem lógica, não vai ter nunca. Por isso que as pessoas, onde você chega, o ambiente muda. Muda. Não é eu, é o Espírito Santo. Então eu começo a Deus, entenda isso, Deus se manifesta onde ele é revelado. Nossa, isso é fantástico. A palavra diz, né, Mateus capítulo 6, versículo de número... Vou pregar não, viu, irmão? Olha lá, gente, pessoal. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que Mateus 6,6 diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, o aposento, na verdade, é o quarto secreto. Sim. Né? Fecha a tua porta e ora a teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em oculto te recompensará. Então, o lugar secreto não é o lugar físico. Eu ia falar sobre isso, que eu queria que o pastor explicasse. É físico isso? Porque as pessoas acham que o lugar secreto é um quarto fechadinho, que ele vai lá e se ajoelha e fica lá. Não, o lugar secreto é um lugar em Deus. Exato. Então, eu posso estar dentro do meu carro. Porque tem pessoas que às vezes o cara não vai ter o tempo para entrar dentro de um quarto. O cara está trabalhando, mas ele está dentro do carro orando. A palavra diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então você pode estar tendo comunhão com o Espírito Santo dentro do seu carro. Exatamente. Você pode estar brincando com o teu filho e você pode ter comunhão com o Espírito Santo. Sim. Só que o interessante é você entrar num lugar,
frisando. Olha aí. Você entrar no lugar e ter um tempo com o Espírito Santo. Exato. Aí- Separar, né? Separar. As Separar. pessoas falam assim, mas pastor, eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalhava o dia inteiro e acordava de madrugada. Eu ia dizer, não tem essa desculpa. Eu acho uma desculpa Eu acho que a muito- maior, tipo assim, as pessoas falam, não tem tempo. Você tem tempo para ficar no celular, Em todas as redes. entendeu? Você fica 2 horas, 3 horas, mas você não consegue ficar 10 minutos com o Espírito Santo. Exatamente. Exatamente. E eu penso da forma que o pastor falou agora, que eu acho muito bonita. Eu, quando comecei o podcast, e quando ali, na minha conversão, aconteceu coisas que eu hoje entendo. E com essa conversa agora pontuada, eu entendi melhor. Não estava dando certo, sim, porém, algo não andava. Sim, Algo não se manifestava, que era o Espírito Santo. sim. Por quê? Porque eu ainda continuava com coisas no mundo. Eu estava aqui no estúdio, tá tudo certo, tá tudo ok, porém eu não tirava o tempo para orar. Até o momento que foi revelado em sonho, ele dizendo para mim, ou tu serve 100% ou tu sai. Que daí tem versículos bíblicos que dizem, é melhor você ir lá no culto, assistir o culto, ficar quieto, não fazer um propósito, do que Voto. você fazer É o voto. um voto e não cumpri-lo. Sim. E aí que eu larguei tudo e fui para dentro da igreja. E a melhor coisa que a gente faz, tem pessoas que falam assim, pastor, então eu vou largar tudo. Não, não faça isso. Como assim? Se Deus não te chamou, Exatamente. trabalhe, espere o tempo. O de repente de Deus leva tempo. Às vezes pode até ser rápido, Sim. dependendo. Mas no processo que estamos acostumados, é o de repente de Deus. É o que a gente fala ali nas quintas-feiras, por exemplo, do propósito ali das 7 quintas-feiras. O pastor Rodrigo é muito incisivo Sim, nisso sim, e sim. muito correto. Eu não estou dizendo que é em 7 quintas-feiras Não. que pode acontecer. Pode acontecer em uma, Sim. pode não acontecer nas 7 e levar mais tempo, que é isso. Né? Você não pode limitar Deus. Exato. As pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixinha. E fazer barganha. Não, né? eu vou fazer isso. Não. Deus vai fazer. Pronto. Pronto. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, como eu acabei de ler. Mas esse tempo de intimidade no secreto, ele é um tempo onde Deus vai mostrar a sua verdadeira identidade. Por isso que eu falo, você precisa primeiro conhecer o Espírito Santo. Não tem como não fazer nada. Pedro, dessa forma. a Bíblia diz, Jesus pergunta, quem eles estão dizendo quem eu sou? Então Pedro olha para Jesus e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Sim. Jesus olha para ele e diz, pois agora eu te digo, Simão Bar-Jonas, que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Moral do versículo, da história, como a gente fala, Sim. né? Você só descobre quem você é quando você descobre quem Deus é. Exatamente. Porque é o Espírito Santo que revelou para Pedro quem Jesus era. Então, quando você descobre quem Jesus é, Jesus revela para você quem você é. E através disso, a obra começa na sua vida. Conhecê-lo é uma coisa. Conhecereis Ter a intimidade verdade, com ele e a é verdade outra. vos libertará. Exato. E ter intimidade com ele é outra história. Então, assim, é por isso que eu digo para as pessoas. O pastor falou muito bem. Calma, tá? Não larga tudo agora. Não pega sua mala, sabe por não quê? sai correndo. Porque as pessoas olham para mim e falam, meu Deus, cara, como assim? Irmão, eu tô no processo até hoje, eu não saí do processo. A gente vai viver esse processo, eu acho que até que ele... Eu me batizei em 1999. Quantos anos dá? 25 anos. Então, só que eu vou na mata tem quase 19 anos. Eu tô falando uma história de 19 anos de oração, de busca. De renúncia, de entrega. Quando eu não estou viajando, tá? Porque às vezes as viagens é muito excessiva, por exemplo, que nem agora. Sim, Eu tô aqui hoje, vou ministrar hoje aqui em Lages, sim. mas eu saí de casa quinta-feira passada, da semana passada. De lá eu fui para Itajaí
De Itajaí eu fui para Palhoça, Lages hoje. Estava acompanhando no seu Instagram. Hoje, né, Lages, né, ontem e hoje. Aí, sábado eu vou para Chapecó, isso, eu estou fazendo tudo com carro. Então é puxado. Então eu não consigo... Agora, quando eu estou na minha casa, todos os dias eu acordo às 3h57 da manhã. Eu ia perguntar do horário, porque o senhor ministrou e falou. Porque são os turnos de oração. Exato. Né? Só que, por quê? Dentro do judaísmo, na verdade, né, não é que nós somos... Né, Sim. Mas existe... o dia, na verdade, se encerra às 6 horas da tarde. Exato. E ele começa às 6 da manhã. Então, dentro disso, nós temos 4 turnos de oração. Tá? Então, de 3 em 3 horas. De 3 em 3? 3 em 3 horas. Né? Então, geralmente, das 6, no caso... Às 9. Às 9. Das 9 à meia-noite. Da meia-noite às 3. Das 3 às 6. Até que amanhã. Tá. Isso. Os estudiosos acreditam que Jesus orava das 3 às 6 da manhã. Todos os avivalistas, todas as pessoas que querem ser cheios do Espírito Santo, quer ter revelação, lê a Bíblia. Todos eles eram de madrugada. E Jesus se retirava pela madrugada para orar. Tá acontecendo isso, pastor. Então vamos mais um testemunho. Pessoa que dormia cedo e acordava cedo. Sim. Mas não tinha essa intimidade. Eu sou acordado pelo Espírito Santo às 3 horas da manhã. Às 3 horas da 3 manhã. horas. 3 você não horas. precisa de despertador. Não. Mas por que você acorda? Eu acordo. Simplesmente você acorda. E ali eu já sei. Tenho que começar a orar. Só não vai chorar? Não. Senão o profetizar vai começar a chorar. Na verdade, Deus tem uma obra, Neto, muito grande na sua vida. E por que Deus está te acordando nesse horário? Porque Ele está te treinando. Então, você vai ser uma pessoa que Deus vai levantar. Você pensa que você perdeu. Na verdade, você está ganhando. Muito. Deus ele vai te capacitar. O teu testemunho, ele vai rodar no Brasil. Não é porque eu tô aqui no seu podcast. Imagina. Mas Deus vai te levantar. E você vai ser espelho para muitas pessoas. Deus vai te levantar no meio de pessoas que você era. E eles vão te procurar, eles vão te ligar. Pedindo ajuda. Se já não começaram, eles vão começar a te pedir ajuda. Porque quando você largou tudo, o Espírito Santo falou assim: agora, Neto, você é meu amigo. Agora eu começo uma nova estação na sua vida. Agora eu começo uma nova temporada na sua vida. Agora você vai andar no meu tempo, não é no teu tempo, é no meu tempo. Então, às 3 da manhã, são aqueles que Deus chamou. A palavra diz: eu amo aqueles que me buscam de madrugada. Exatamente. Não tem como eu não chorar. Como é que eu não falei vou que ele ia chorar? chorar, eu falei. Como é que eu não vou chorar? Vamos lá, gente, um tempinho, né? Porque, sabe, pastor, é assim, a partir do momento, safe place, né? Lugar seguro. Sim. Eu precisava, porque Deus nos esconde, né? Sim. Em certos momentos. E olha que legal, a madrugada, Neto, eu sei que você tá emocionado em falar, mas a madrugada é um lugar... Por que orar de madrugada? Porque orar de madrugada você não tem pessoas te chamando no WhatsApp, o cachorro não late, a esposa não te chama. Por exemplo, eu em casa, eu tô orando, aí meu filho, né, ele vai lá, bate na porta e fala assim: ô pai, vamos jogar bola? Calma, André, eu não terminei ainda. Pai, vamos brincar de pega-pega? Calma. Porque eu, tipo assim, decidi ter isso. Sim. Então, quando eu acordo às 3h57 da manhã, eu acordava às 3h57, agora não tô acordando mais. Não. Porque agora, gente, às vezes é 2 horas da manhã. Tá terminando o culto. É 3 horas da manhã. E aí eu fico das 3 da manhã, das 3h57 até as 4 da tarde dentro de um quarto orando. Porque para quem muito é dado, muito é cobrado. Exatamente. Então, se hoje em dia eu estou indo um pouco menos na mata e optei por ficar mais dentro do quarto para ficar mais perto da minha esposa e ficar mais perto do meu filho. Sim, sim.
Entendeu? Pra que tenha essa comunhão com a família também. Porque Sim, senão daí que daí, tipo assim, dá 4 horas... Daí, aí não cuida das suas ovelhas e vai cuidar lá o fora. homem de Deus, você conhece ele pela família dele. Exato. É isso. Porque tem muita gente que prega bem, fala bem, mas chega em casa, a família dele tá É destruída. uma destruída. Eu falo assim, você quer me conhecer? Pergunta pra minha esposa quem sou eu. Exatamente. Só não vai perguntar pra sogra. Não, aí já tocamos num outro assunto que daí pode dar minha sogra me dar ama. um corte legal, sogra, beijo, abraço, tá? Beijo, Pra senhora abraço, lá, né? tá tudo certo. Então, mas assim, brincadeiras à parte, a família é o nosso primeiro ministério. Sim. Eu tô tendo restituição de família agora. Em nome de Jesus. Entendeu? Em nome de Jesus. Até um beijo pra minha irmã, tá em voo, mora em Boston, e ela veio só pra a gente reatar. Que legal. Foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram nesse momento. Agora o podcast do Vandinho com o Neto, de novo, gente. Vai, Neto, conta. Tá, mas vem cá, você falou pra mim que você tá acordando às 3 horas da manhã. Tô. E o que está mudando na tua vida? Mudou porque tá mudando o meu estilo de falar, da forma com que eu falava, que eu comunicava, porque eu estou sendo preparado para alguma coisa sobre isso, eu não sei o que é, nem vai ser me falado, né? Mas eu sei que precisa mudar todo o formato. Sim. E esse formato meu de leitura bíblica, de leitura de outros livros, mudou. Como se tivesse tirado um véu dos meus olhos. Sim. E eu consigo enxergar outras coisas. Mas através de sonhos é onde o Espírito Santo vem e me pega. E ele acorda exatamente naquele momento. Interessante, né? Com Abraão era sonhos. Sonhos. Daniel. Sonhos. Os meus são vivaz, assim. Eu estou ali dentro do local, estou com a pessoa, eu toco. Nós chamamos de profeta Nabi. Entendeu? Que são visão, é uma visão que dá noturna. Entendeu? Existem pessoas que ele consegue ter uma... eu não vou falar, não vou lembrar todos os tipos de visões, né? Na verdade, Sim, então, sim. existe a gente que tem a visão HD, que ele olha pra você e ele vê o que tá acontecendo na tua vida, tipo assim, ele vê o que tá atrás de você, ora, atrás de você tem tal coisa, ora, faz isso aqui. Existem pessoas que é noturna, que aos olhos, por exemplo, essa visão eu tenho, né? Eu bato o olho assim, de repente eu consigo ver o que está operando naquele lugar assim, Sim, Deus me mostra. sim. Isso acontece muito comigo nos quartos de hotel. Então é muito louco, né? Gente, é assim mesmo. É uma coisa doida, mas assim, eu entro numa cidade, o que acontece? O principado da cidade, o que é o principado? O principado é o que governa aquela cidade. Sim. Então, a hoste da maldade, ela começa a tentar oprimir você. Sempre. Então, a sempre. primeira noite, ele leva a pau. Porque ele não sabe quem você é. Eles não têm informação de quem você é. E aí, geralmente, depois do culto, às vezes, daí, tipo assim, um cara tem que entrar no quarto, você tem que orar. Sim. Você tem que se consagrar, né? Você que está sofrendo aí, não consegue dormir direito, né? Porque às vezes pensa que é uma insônia, alguma coisa, uma depressão. Tem que orar Salmo 91 e Efésios 6. Antes de dormir todo dia, para o corpo não dormir descoberto. Exatamente, é a blindagem, né? Que precisa ser feita. Tem gente que está tendo muito pesadelo, tem que orar. E falar, Espírito Santo, me cobre com o sangue de Jesus. Exatamente. Você vai ver que vai acabar tudo isso na sua vida, né? Então, mais pra frente, no outro podcast, a gente vem falar de reino espiritual. Não é nem só no outro podcast. A gente agora também tem um programa chamado Momento Mais Fé, que é dentro da Mais de Cristo. Sim. Lages iniciou aqui. Eu acho que vai além mar. Em nome de Jesus. Tenho quase certeza. Sim. Vou dizer, eu acho que é o Espírito Santo que move. E estamos dentro da Rádio Mais Alegria também. Esse podcast também já vai entrar. Olha aí. Então, nós estamos já propagando. E eu acho que vai muito mais longe. É o profético lá na frente. Mas, assim, eu tenho certeza, sabe, profeta, de que a partir do momento do acordar, que eu comecei a entender, mas que comecei a realmente crer.
crer. Orar, orar, orar. A minha vida, o meu tom de voz está mudando, o meu jeito de caminhar mudou. Algumas coisas que eu sabia fazer eu não sei mais. E outras coisas eu estou aprendendo que eu também nunca imaginei na minha vida. Uau. E tudo isso é porque você está vivendo com o Espírito Santo. Exatamente. Então, Deus, ele tem... à noite a gente tem... existe um silêncio. Esse silêncio... Tem pessoas que ele vai orar e ele quer chegar diante de Deus, ele quer falar. A palavra diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, aí existe uma ministração que eu chamo sobre os 3 ambientes. Tá? Isso aqui é muito forte. Nossa. Falando sobre oração. Né? Eu ministrei isso agora, acho que 2 semanas atrás. Mas o primeiro ambiente, olhando para o tabernáculo de Moisés, existia o átrio. O que é o átrio? O átrio é o pátio externo. Exato. O lugar de sacrifício. O santo lugar. Onde havia uma mesa dos pães, da propiciação, o candelabro. E havia uma cortina como essa, que separava onde estava a Arca da Aliança. Exato. Né? Que não, só podia entrar o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. Então, são 3 ambientes. Quando você vai orar, você passa pelos 3 ambientes. Então, geralmente, a pessoa vai orar, ele está no átrio. O que é o átrio? Ele vai colocar, Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha esposa, meu cachorro, abençoa, e começa. E ele vai falando, Senhor, eu preciso disso. Daí ele vai pedir coisas. Sim. Só que isso é a carne. Só que deu 5 minutos, acabou essa oração. Sim. Não tem mais o que falar. Não, porque daí vai pedir o que mais, né? Vai falar o quê? Acabou. Então tem gente que só ora até aí. Só que existe algo além daí. Então o primeiro nível nós somos o nível da carne. Qual é o segundo nível? O nível da alma. Entendeu? Lembra que quando os filhos do sacerdote, eles... Me deu um branco agora aqui, mas está na Bíblia, irmão. Procurar, que você vai entender. Depois acrescentar, vai procurar. Acrescentar. Eu gostei. Acrescentar. Essa é boa, essa daí é boa. Então, eles chegam, né? Eles chegam e o fogo se apaga. E a ordem era para não deixar o fogo se apagar. Então tem pessoas que ele chega até o segundo nível e ele deixa o fogo se apagar. Exatamente. Aí ele volta para a carne. Entendeu? Ele não chegou lá, né? Aí o que acontece? Só que nesse segundo nível, que é o santo lugar, é a alma, é choro, é emoção. É deixar ela vir, né? Aí a pessoa fala assim, ó. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ai, chora e põe uma adoração. Aí, Deus encheu minha alma. Não, irmão, você está no segundo nível. Agora, se você ficar em silêncio depois disso, porque depois desse quebrantamento, arrependimento, porque matou a carne. Exato. E quando você está na carne, né, você está lá, daí você pensa na lasanha na geladeira. Acontecia antes. Não acontece? Não é difícil. Eu estava orando. Comigo também, assim, até hoje acontece. Eu estava pensando assim, mas o que eu vou comer depois? E me deu fome agora à noite. Você vai orar, você fala, não, mas eu vou orar. Daí vem aquela conta, né, na cabeça, tipo assim, rapaz, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Então, nesse segundo nível, o nível da alma, muitas pessoas só chegaram até aqui e não conseguiram viver o novo. O que acontece? Eles voltam para a carne. E voltam para a carne. Agora, se você permanecer, nós estamos falando de um período de oração, isso pode durar 10 minutos, 1 hora, 2 horas. É que nem você fazer ginástica. Entrega, né? É uma ginástica. Entendeu? Você vai treinar sobre... Sim. 5 sentidos. Quais são eles? Visão, audição, olfato, paladar, o tato. 5 sentidos espirituais. Você tem que treinar ele, você tem que ter isso na sua vida. Você vai treinar através da oração. Sim. Então, quando você entra nesse lugar do santo, é aquela música. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me... Ali é o Senhor olhando para você, porque a fumaça é só você e Ele. Exato. É onde Ele te abraça. Coisa linda. Aonde Ele te chama você de filho. Aonde Ele mostra o
que ele tem na sua vida. Ali ele começa a compartilhar os segredos do coração do Pai. Que coisa incrível, e é desta forma. E isso é a oração, Neto. É os três, né? Os três níveis da oração. Deixa amornar. E tem pessoas que não, a Bíblia diz, não apagueis o fogo do Espírito. Exato. Então a oração é a base de tudo. O jejum, a oração, a palavra. Então nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar a orar de joelho. Orar de joelho é prostrar-se, inclinar-se. Sim. É uma reverência. Então a igreja precisa voltar para esse lugar porque o avivamento ele não vai vir de fora, ele vem de dentro. Exato, exato. E eu digo muito, o pastor Rodrigo falou isso. Um abraço, pastor, que é meu pastor, né? Sim, Seu grande amigo. Meu amigo. Mas é meu pastor. Então, assim, o nosso, né? Que está aqui o Schumacher, a Duda, nosso pastor da Mais de Cristo Lages. Mas ele sempre fala, prostra. O homem que se prostra de joelhos, né? Que é ficar de joelhos, vai alcançar níveis maiores. Você está em adoração, mas adoração a Deus. Sim. Então, se ajoelha a Ele. Ele é teu pai, ele é íntimo teu, ele é teu criador, ele é tudo. E é muito forte, né? Porque quando o homem que... Tem um livro que eu estou lendo, eu não vou lembrar, mas é do M.W. Baldes, alguma coisa, ele fala sobre a oração, né? Então nós precisamos de homens de oração. Homens de oração, homens de oração. E muitas igrejas, e agora eu estou falando num contexto geral, né? Estão queimadas porque estão faltando oração. E a oração é a chave, né, do sobrenatural. Do sobrenatural. É através da oração que nós conhecemos a Deus. Exato. É através da oração que Deus se apresenta para nós. É através da oração que a nossa vida é mudada. É através da oração que nós conquistamos as coisas. Sim. E é através da oração que Deus revela o céu para a nossa vida. Vocês querem mais alguma coisa com isso? Agora, se eu der spoiler do livro, eu apanho aqui do meu profeta. Apanho do Espírito Santo, na verdade, que é o empresário dele. Ai. Profeta, a gente está claro que temos esse horário, mas já é um convite. Sim. Que, primeiro, eu quero agradecer Amém. a sua vinda aqui e a sua disponibilidade, porque ele é acessível. Deixa eu dizer para vocês que o empresário dele é o melhor que existe, que é o Espírito Santo. Mas ele é uma pessoa extremamente acessível. Eu acho que dá até para mandar direct, se o senhor aguenta responder a todos, obviamente. Olha, eu geralmente eu respondo todos. Responde, né? Responde. Eu só não passo meu contato pessoal, senão o dia inteiro as pessoas ligando pedindo oração. Aí eu falo para elas assim, gente... Vai no Instagram, né? Se você pedir oração, muita gente às vezes coloca pede oração no Instagram e eu oro. Eu falo, mas eu não consigo atender todo mundo, porque Deus me chamou para o quarto secreto. Sim. Eu preciso ter tempo com o Espírito Santo para manifestar. Exato, para poder ajudar, né? Isso. Qual é o seu Instagram, profeta? Vandinho _oficial. Olha aí, Vandinho _oficial, não tem como não decorá-lo, né? E o meu canal do YouTube. Olha, tem canal. Eu tenho canal do YouTube. Vandinho Soares. Eu tenho também, só você colocar lá, Vandinho Soares, tem todas as minhas músicas. Eu ia dizer, ele é músico, ele pula. Agora eu vou contar assim, vou dar uma quebrada. Pula de cima do altar, tá? Então não se assusta, se acalma, fica sentado, espera ele chegar em você. Sim. Ele aponta pra gente, antes ele apontou pra mim, já levantou o outro junto. Que já achou que já era a mesma oração e era. Então, assim, apontou para outra pessoa e ele vai até as pessoas e daqui a pouco ele volta. Tem o shofar que toca legal, muito. O shofar, a primeira vez eu me assustei, não sabia o que era. Eu achei, meu Deus, estou sendo arrebatado. Então tá, leva. Fica só a roupinha, né, pessoal? Dá um jeito aí. Essa semana, não sei onde que eu tava, que alguém falou assim... o cara falou assim, cara, eu pensei que Jesus estava voltando. Também. Primeira vez que eu escutei o seu shofar, eu pensei, Jesus está chegando. Como que eu vou me virar? Ô Neto, eu sei que tá no final do programa. O cara tá tentando terminar, mas só que tem muita coisa, né? Mas uma vez eu fui ministrar numa igreja, cara, e aí de repente eu falei assim, você já imaginou, irmão, se Jesus voltasse nessa noite agora? O som da igreja fez assim, ó.
pum, caiu, no jeito que o som caiu, fez um barulho assim, ó. Cara, aquilo foi efeitos sonoros, foi o máximo aquele culto. Não. Então, olha, procura o pastor ali no Instagram, vai no YouTube, clica lá, põe o nome, Vandinho Soares. Você vai achar rápido. Inclusive, demais. tipo assim, a gente tá com 3 DVDs. 3? Eu tenho 3 DVDs gravados. Não vou nem falar, né? Quer que eu ajude a replicá-los? Por favor, envia, né? Isso, ó. A renúncia. Eu renunciei à banda. Só que Deus não queria algo com a banda, queria comigo. Exatamente. Hoje eu tô indo agora pro 4º DVD. Nossa. Até o final do ano, até o pastor Rodrigo tá me... Tá, pastor Vandinho, vem gravar o DVD aqui em Lages, nós estamos orando. Ah, mas vamos entrar em oração agora. E eu vou entrar junto. Porque eu falei para ele assim, eu falei, pastor, o senhor sabe que tem um recurso muito grande para trazer as pessoas, porque... Aí ele falou assim, vamos orar, deixa eu falar profeta, né? Eu sou pastor, mas esse pessoal... pastor, profeta. Né? Ele falou assim, vamos orar, profeta. Eu falei assim, tá bom. Eu nunca, Neto, todos os DVDs que eu tenho, Deus me deu todos. E vai dar esse agora. Deus usou pessoas... Sabe lá aquelas irmãzinhas do coque? Sei. Elas olhavam para mim e falavam assim, ó, Deus vai te levar no pássaro de ferro. Eu nem sabia que era pássaro de ferro, era avião, tá, gente? De um lado pro outro. Eu vejo um monte, naquela época era CD, tá, gente? Sim. Eu vejo um monte de CD brilhando que Deus vai te dar. Elas viram tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Ah, mas a gente vai fazer esse DVD aqui nós. Então, é uma loucura, né? É a loucura. E agora, para terminar, né, eu tenho, dia 26 agora, né, são 3 músicas novas. E todas as minhas músicas têm uma diferença. Eu não faço música para fazer sucesso. Sim, sim. Essas músicas foram feitas nas madrugadas, na mata, no secreto com Deus, ouvindo o Espírito Santo, o que é para cantar. Então, ela não chama Jesus de você. Sim. São músicas que são proclamação e declaração de quem Deus é. Ai, que lindo. É para adorar e exaltar o Cordeiro. Nossa. E muitas pessoas têm sido curadas. Então, eu não falo disso, mas tem música minha que tem na internet, assim, tem canal, música que os views estão lá em cima, então, tipo assim, muita coisa. Então, vai chegar o de repente, que hoje Deus está levando na palavra, na música, no livro, eu não sei. Eu sei que eu estou deixando um legado para o meu filho. Isso que é o mais bonito. Eu ia dizer, ia encerrar com isso. Não pensem em deixar herança. Deixem legado. Herança é uma coisa. Sim. Legado é outra. O seu filho vai ter um legado. Vai dizer, o meu pai era um homem de Deus. E um legado para essa geração. Essa geração. Porque um dia alguém vai, como eu leio os livros de Kathleen Kummer, de Leonard Ravenhill, Sim. como eu leio o livro de Smith Wigglesworth, alguém vai ler o livro do Vandinho, Espírito Santo, meu amigo, e vai falar, eu quero ter o que esse cara tinha. E vai ser amigo do Espírito Santo. Eu vou dizer agora para vocês, eu quero ter o que esse cara tem. Então receba em nome de Jesus. Eu recebo. E a gente agradece. Amém. Pastor, assim, vamos entrar em oração, porque esse DVD vai sair sim. Eu sou um captador de recursos para Jesus, vamos dizer assim. Você já imaginou que loucura? Já me sinto assim, porque através do projeto, sim, eu me dou essa audácia de falar na sua frente, de falar na frente do seu empresário que está aqui, o Espírito Santo que está aqui nesse lugar, mas até o pastor Rodrigo, e essa é minha função. Deus é o mais interessante, nós já estamos produzindo esse DVD, inclusive essas 3 músicas, nós fizemos 3 músicas novas agora, foi gravado em cima de um prédio, heliport. Sim, sim. Entendeu? Com drone, fantástico, coisa de filme. Vocês vão ver e falar. Eu tava dentro de casa, o Espírito Santo falou pra mim, eu quero assim, assado. Aí eu falei, senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu liguei para um amigo meu amigo falou assim, cara, tem um heliporto em cima do prédio, sim, vamos fazer assim? E eu falei, fechou, é isso daí. Então, são 3 músicas lindas. Muito legal. E então já faz parte desse DVD. Esse DVD vai estar 10 músicas, canções inéditas. Coisa boa. Vamos gravar um DVD dentro da Mais de Cristo. E onde ele profetizou, eu sei que está estourando,
profetizou que a imagem de Cristo está ficando pequena em Lázaro pelo tamanho da nuvem que paira sobre a cidade. Vamos lá. Para fechar, tá? Eu sei que tem que fechar. Já deu, não tem problema. Era só 2 horas. Senão vamos tocar a gente aqui. Entendeu? Mas, quantos mil habitantes tem nessa cidade? 178 mil, isso, né? 178 mil. Não existe igrejas dentro de Lages para comportar todo esse público. Não. Agora você, pastor de Lages, que está me ouvindo, tem uma palavra para você? Para de brigar. Exato. Ai, que lindo isso. E comece a andar em unidade. Porque a tua igreja é pequena para aquilo que Deus tem para fazer nessa cidade. Glória a Deus que alguém falou isso, por favor. É o mesmo Deus. Então, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um tempo, qual é o maior lugar dessa cidade? Tem aqui tem estádio, não sei se tem lá. Tem um estádio, tem o Centro Eventos. Mas onde que é o lugar que vem os shows das Centro Eventos hoje, Centro Eventos, né? Tá? Já imaginou todas as igrejas no Centro Eventos? Ah, coisa linda, fazendo um avivamento maravilhoso. Não, eu tô falando para você o seguinte, eu tô falando para você de católico, eu tô falando de evangélico, eu tô falando da igreja de Cristo, adorando a Deus. E Lages é do Senhor Jesus, pronto, acabou. É isso. É isso. Lages é conhecido como a capital do avivamento. Foi conhecido. Foi, não foi? Foi. Muito tempo atrás. Muito tempo. A nuvem ainda está aqui sobre essa cidade. Glória a Deus e que permaneça, só a gente precisa se Por isso que eu gosto de vir em Lages, pregar. Gosto de vir pregar em Lages. E vai gravar o DVD aqui. Vamos orar. Deus vai falar. Amém. Pastor, obrigado. Amém. Eu não posso esquecer de quem... Eu honro muito quem me honra, pastor, porque o pastor sabe que a gente vive de ofertas e de grandes amigos, né? E um grande amigo que está aqui é a Duda Schumacher, a Coxilha Facas. Coxilha Facas, tá certa, né? Coxilha Facas, às vezes eu me contradigo. É um projeto que nasceu, eles me convidaram porque eu sou da Coxilha Rica, minha família é oriunda de lá, para que eu os acompanhasse. E, na verdade, isso era o Espírito Santo já movendo. Tá aqui a faca, vou mostrar para vocês. Então, já vamos fazer o merchan inteiro. Olha aí, só já o conhece. Olha que coisa linda. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma faca dessa daqui, irmão. Então, é nosso patrocinador master aí. É um dos. Tem a M-Store, tem a Upfit, tem a Luve Seguros, tem vários outros que estão começando agora conosco e não tínhamos nada. Nada em absoluto. Deus vai honrar a sua vida. Eu sei que esse podcast está terminando. Entendeu? Mas Deus vai honrar a sua vida. Os maiores empresários dessa cidade vão te procurar para te abençoar. Guarda essa palavra. Jesus, eu guardo. Entendeu? Deus vai te dar a tua casa de novo. Deus vai te dar um carro de novo. Deus vai restituir família na tua vida. E você vai ser um homem honrado. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Olha aí como eu vou terminar. Então, eu agradeço a todos vocês e pelos views que a gente recebeu. Esse é o 5º episódio. Claro que a gente está gravando lá e cá agora, lá no Profeta Tiago e aqui na Imagem TV. Você que não tem programas e que pretende ter um programa dentro da Imagem TV, venha ao Orion Park, procure a Imagem TV aqui com o Miller e você vai ter o melhor equipamento e o melhor programa. E a gente termina aqui só dizendo glória a Deus, aguardo o DVD e a hora que sair o livro, eu vou ser o maior divulgador. Se eu não fizer uma oração para você que está em casa agora... Por favor, eu ia pedir. Tá? Então, só quero orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos abençoar as pessoas que estão em casa. Nós queremos abençoar todos os telespectadores agora. E declarar, meu Pai, abençoar essa empresa que está aqui. Abençoamos o dono dessa empresa que cedeu esse lugar. Abençoamos você, meu Pai, ouvinte que está ouvindo agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho, venha sobre a tua casa. Receba a sua cura. Receba teu milagre. Que Deus possa mudar a tua história. Eu declaro prosperidade sobre a tua vida. E prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ser amigo do Espírito Santo. Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Em nome de Jesus, amém.
encerramos agora e você fica com o próximo episódio. Não percam, os cortes saem primeiro e depois sai na íntegra no nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo. Valeu!